Bom dia a todos, que Jesus, nosso Divino Mestre, nos envolva e nos assista nesta manhã, e a mim particularmente inspire para que eu possa vos falar do que preparamos para hoje. Bendita doutrina espírita que consola e esclarece. Estamos vivendo um momento profundamente difícil. Os brasileiros nunca experimentaram tanta insegurança, tanta dificuldade, nunca estiveram diante de um declínio moral tão acentuado, nunca se revelou tanta podridão na natureza humana, particularmente no seio daqueles que deveriam exemplificar a boa atitude, a boa moral, a boa condução nas coisas que são pertinentes a nós todos, no tocante à saúde, à segurança, à educação, enfim, todos os aspectos econômicos, sociais que envolvem um governo. E nós ficamos na observação destes fatos tantos, desesperançados, inseguros, porque é muita coisa errada. E nós espíritas, penso eu, ficamos acrescentando a tudo isto a nossa lembrança daquilo que tem sido dito exaustivamente nos últimos tempos, de que estamos encerrando um período, um ciclo evolucional de provas e expiações, e estamos adentrando um ciclo novo em que haverá um mundo de regeneração. E na nossa cabeça, por tudo que temos ouvido, é chegada a hora de separar-se o joio do trigo, o bom do mal, e nós percebemos que, ao que nos parece, isto não ocorre. Isto não ocorre. A degeneração moral está acentuadíssima. E nós ficamos, volto a dizer, nos perguntando: e este ciclo não se fecha? E esse novo ciclo não se inicia? E aí nós vamos recorrer aos conhecimentos que a doutrina nos proporciona, juntamente e naturalmente com o Evangelho de Jesus, porque uma está intrinsecamente ligada à outra. A doutrina de Jesus está intrinsecamente ligada ao Consolador prometido, até porque Ele mesmo houvera dito que nos daria este Consolador para que estivesse conosco, nos lembrasse tudo aquilo que Ele havia dito e nos revelasse muito mais. E olhando aquilo que a doutrina nos oferece, e pensando que estamos num mundo de provas e expiações, que é o segundo mundo na escala evolutiva, passamos inicialmente pelos mundos primitivos, e nestes mundos primitivos é que nós constituímos todos os aspectos infelizes que estão presentes em nossa alma, porque foi necessário, no princípio dos tempos, que o homem desenvolvesse o egoísmo, para que através do egoísmo ele pudesse garantir a sua sobrevivência.
Eram tempos muito difíceis, eram situações inimagináveis, e ele precisava estar escudado neste egoísmo, neste sentimento que hoje nós conceituamos como sendo profundamente inconveniente e infeliz, para que ele sobrevivesse. Mas passado esse ciclo, nestes mundos primitivos, ele inicia esse novo ciclo, que é o ciclo de provas e expiações, impregnado pelo egoísmo e as suas decorrências, os seus filhos, orgulho, vaidade, ambição e por aí afora. E ao iniciar o mundo de provas e expiações, ele inicia o bom combate, o combate profundamente necessário para que ele pudesse derrotar este inimigo que ele constituiu dentro de si mesmo, dando lugar a sentimentos mais nobres, decorrentes da nossa essência, porque a nossa essência é divina, e na síntese de João, Deus é amor. Então o amor está em nós, na nossa alma, é a presença de Deus em nós que começa a construir o homem novo diante do homem primitivo, vagarosamente, gradativamente. Este homem que ama, porque amar está na sua essência, começa a ocupar os espaços que vão vagando no seu entendimento, para ali instalar os filhos e filhas do amor. Ele vai colocar ali o respeito, a consideração pelo próximo, o entendimento de tudo aquilo que ele necessita, o outro também necessita. Ele vai colocar ali a amizade, o conceito de família, que já lhe vem do seu antepassado no reino animal, na era reptiliana, porque é de lá que vem o nosso conceito de família. Observem os animais. Os animais têm este sentimento, por assim dizer, de que é preciso constituir a família, ou seja, acasalar-se, e depois cuidar daqueles que vêm frutos deste acasalamento, e cuidam com zelo e cuidado extremo. E este é um registro que permanece em nós ao longo dos milênios, ao longo de milhões de anos, para que nós chegássemos aqui com este sentimento jamais sublimado, jamais adaptado à nossa realidade. Então o homem começa gradativamente a perceber que existe um sentimento inato em si mesmo, que o conduz pelo desejo de realizar aquilo que é, dentro de um parâmetro, é belo e bom. Este é um anseio natural em todos nós, é um anseio natural. E como é que nós vamos nos preparar para, no momento adequado, pretendermos as coisas num outro nível, ou seja, desprendendo-nos da materialidade que impregna fortemente a nossa vida durante todo este nosso ciclo de provas e expiações?
para começarmos a despertar para as coisas espirituais. Porque para isto é preciso construir toda uma estrutura íntima que desemboque na nossa necessidade de começar a viver as coisas espirituais. Ninguém começa a frequentar o centro espírita porque de repente deu um estalo na sua cabeça e eu vou para o centro. Não é assim. É uma conjuntura toda de múltiplas existências que vai nos fazer sentar numa cadeira como esta que vocês ocupam, para conhecer a doutrina consoladora do Cristo e esclarecedora. Vejam bem que muitas vezes nós atacamos a materialidade acreditando que nela reside a nossa infelicidade, e de certa forma assim se dá. Mas é preciso que saibamos que no projeto divino para a nossa evolução, tudo isto é profundamente natural e necessário, e não se pode crer que seja de outra maneira. Quando o homem inicia a sua jornada no plano da matéria, observando a humanidade, mesmo nos tempos atuais, o que nos move é a pretensão de, através do nosso intelecto, da nossa inteligência, podermos construir um patrimônio intelectivo através de uma diplomação e, na sequência, conquistarmos tudo aquilo que decorre da nossa capacidade de ganhar o dinheiro necessário para realizar os nossos desejos, as nossas ambições, materializando este sonho através do bem-morar, do ter um veículo o melhor possível, de frequentar uma sociedade onde entendemos que ali estamos no lugar adequado, podermos nos envolver com pessoas que nos dão prazer de com elas estar, de enfim ocuparmos um lugar na sociedade em que entendemos que ali é um lugar ideal. E este tem sido o sonho do homem de longa data, hoje jamais diversificado, por assim dizer, contendo uma série de opções que se manifestam cada vez mais expansivas, cada vez mais abrangentes. Mas ao mesmo tempo, o homem também hoje, o homem de hoje, é um homem competitivo, é um homem que entende que é preciso disputar esse lugar com ferocidade, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. E isto traz uma série de transtornos íntimos, e nós então vamos recorrer ao psiquiatra, ao psicólogo, para que possamos amenizar todos estes impactos íntimos que são decorrentes desta nossa vontade de ter. Mas é importante que se reconheça e que se saiba que este impulso, este elemento que movimenta o homem no sentido destas conquistas, é o mesmo elemento, é o mesmo sentimento, é o mesmo registro íntimo que haverá de conduzi-lo aos mais altos patamares espirituais possíveis. É o mesmo elemento, é o mesmo sentimento. O detalhe é apenas a mudança de foco. Chega um momento em que, amadurecido,
compreendendo a relatividade da materialidade das coisas e do prazer decorrente destas coisas, o homem começa a sentir dentro de si um vazio que precisa ser preenchido. E este vazio só pode ser preenchido através das coisas que ele não imagina ou supõe, mas que estão presentes na essência do Evangelho de Jesus, na essência da doutrina espírita, porque revela a ele quem ele verdadeiramente é. Uma criatura que, dotada de tantas capacidades estas instituídas pelo Criador para que pudéssemos evoluir. O homem traz em si a consciência. E quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade onde está escrita a lei de Deus, o Espírito de verdade responde: na consciência. Porque a consciência é aquele instrumento que todos nós temos, que nos permite, dentro de um conceito de bipolaridade, ou seja, bom e mal, feio, bonito, positivo, negativo, preto e branco e por aí afora, a fazer uma análise de tudo aquilo que a vida nos propõe, e nestas propostas podermos aquilatar com segurança, como diz Paulo: tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. E nós podermos, através da consciência, determinar o que verdadeiramente convém a cada um de nós. E através da inteligência, o homem catapulta-se para o futuro, porque desenvolve este intelecto, transformando a vida material difícil numa vida mais confortável, numa vida de recursos que atendam às expectativas das nossas necessidades, que são muitas, particularmente no campo da saúde. Mas temos também o atendimento em outros aspectos, e que contemplam hoje a nossa sociedade odierna. O desenvolvimento das tecnologias, a exemplo das mídias que nos utilizamos e sobre a qual nos debruçamos, entendendo que é preciso saber o que se passa em torno de nós e no mundo, com rapidez, com celeridade. É um instrumento que traz ao homem a possibilidade de degenerar-se, mas também de construir-se, particularmente no campo da consciência social e da justiça. Porque hoje, diante de toda a degradação moral que dizíamos no princípio da palestra, o homem pode convocar-se uns aos outros para estabelecer uma luta necessária contra tudo aquilo que nos fere e nos prejudica. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico através da inteligência humana faz-se necessária, particularmente neste momento em que estas degenerações nos assombram tanto. E diz Divaldo Pereira Franco, numa entrevista em que se lhe perguntam a respeito de tudo isto que nos ocorre hoje, no campo particularmente da política, ele afirma que a doutrina espírita não é partidária e é apolítica, mas nós outros, membros de uma sociedade organizada, temos a obrigação moral de fazer valer os nossos bons princípios para que se resgate
o bem e a verdade, e o homem possa transformar-se cada vez mais naquele ser que merece viver no mundo próspero de regeneração, no qual estamos às portas. Então, meus irmãos, na observação destas coisas, nós vamos perceber que existe uma linha divisória entre as criaturas que ainda estão envolvidas profundamente pelas questões da materialidade e aqueles que já começaram, como nós espíritas, a perceber que o vazio que se fez em nossa alma precisa ser preenchido, e o preenchimento vai se dar através do nosso conhecimento das coisas espirituais. E o homem precisa compreender também que Deus demonstra através da história que o homem não tem sido desamparado e colocado sobre a face da terra para viver a sua vida inconsequentemente e inadvertidamente, sem que alguém se preocupasse em conduzi-lo pelo caminho ideal. Há 5.000 anos, a história já registra, na base do hinduísmo, da religião hinduísta, a presença dos devas, que são obras que orientam espiritualmente as criaturas. E se me permitirem, vou fazer uma breve leitura de um livro oriundo daquela época, chamado o Bhagavad Gita. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Raul Seixas fez uma música falando sobre isto. No livro Depois da Morte, página 31, livro de Leon Denis, tem uma citação deste livro, o Bhagavad Gita. Diz a citação: Krishna é o ser divino. Krishna, rodeado por um certo número de discípulos, ia de cidade em cidade espalhar os seus ensinos, a exemplo de Jesus. O corpo, dizia ele, envoltório da alma, aí faz sua morada, é uma coisa finita, porém a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros, assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz desta verdade. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é o que o domina, a alma voa para a região desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas, se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim, a alma obscurecida pela matéria e pela ignorância é novamente atraída para o corpo. Todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Meus irmãos, isto aqui tem 5.000 anos. Vocês viram o Cristo nisso aqui? Eu vejo a doutrina de Jesus na doutrina de Krishna. Por quê? O próprio Cristo afirma que vem trazer a doutrina do Pai, os ensinamentos do Pai.
E o Pai sempre esteve conosco, no decorrer destes milênios todos, buscando despertar em nós a sede, a fome, a vontade de saber das coisas que transcendem a matéria e que explicam o inexplicável. Porque todos nós temos inatamente também uma estranha, entre aspas, concepção de que existe uma força sobrenatural que nos dirige, que nos provê, que nos ampara, porque quando as coisas que estão diante de nós exigindo uma solução, um entendimento, aquilo que nos é razoável não atende a essa expectativa, nós vamos buscar nas coisas espirituais a explicação e o entendimento. E isto desde que o homem é homem. Porque quando o homem constituiu múltiplos deuses, o Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do vinho, tinha Deus para tudo. Porque ele entendia que existia uma força, uma inteligência que conduzia aquelas coisas de tal forma que ele não podia intervir naquilo. Então ele entende que existe uma força sobrenatural que está presente. E hoje, amadurecidos, nós vamos entender que esta força é Deus. E não estamos aqui vivendo todas estas situações difíceis sem que a gerência espiritual do orbe terrestre esteja a nos observar e aguardar que de toda esta crise haja o surgimento de um novo dia, de um novo amanhã, e que os maus sejam repelidos para que os bons possam sobressair-se. É isto que marca este tempo, esta hora. E o homem precisa estar atento a isto. Nós não podemos acreditar que estamos vagando ao léu. É preciso entender que aquelas criaturas que lá estão e muitas outras que estão entre nós e que se deixam convencer pelos anseios das realizações materiais, são criaturas que têm nestes anseios uma força tão intensa que sufocam a sua consciência, obscurecem a manifestação da consciência. A consciência não consegue sobrepor-se ao desejo intenso do homem. E a nossa tarefa, entre outras tantas, é a de conseguir sobrepor-nos a esta força, colocá-las sob a égide da nossa racionalidade, da nossa moralidade, da nossa ética. Eu desejo tanto aquilo, mas se eu for fazer aquilo, eu prejudico milhares. E existem aqueles que não estão nem aí para os milhares. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu. É o egoísmo que ressoa no seu íntimo, na sua alma, mas infeliz daquele que deixa prevalecer os princípios do egoísmo em sua alma. Outro dia nós assistimos uma propaganda do Médicos Sem Fronteira e a minha esposa diz: eu quando vejo estas crianças sofrendo tanto, eu me pergunto por quê. Eu falei: olha, eu acho que você não precisaria se perguntar, você sabe, você é espírita há tantos anos.
O que nós temos no continente africano? Apenas como exemplo, porque esse exemplo se multiplica por todas as regiões do orbe terrestre. Nós temos países permanentemente conflagrados em guerras intermináveis, em atitudes desumanas de uns para com os outros, a falta de possibilidade de que se abra uma nesga qualquer de sentimento humano, de amor ao próximo, para que através deste raio de esperança pudessem eles estabelecer uma condição mais humana de convivência entre si. Mas isto tem sido profundamente difícil. Quem conhece a história, por exemplo, da Serra Leoa, em que se decepavam as mãos, os braços das pessoas, por conta de uma atitude banal. E por que então estas crianças nascem em profundo sofrimento? Basta ver a sua ancestralidade, basta ver o seu passado, porque o que é preciso e fundamental que compreendamos é que nós somos herdeiros de nós mesmos. E a doutrina espírita nos coloca isto incansavelmente. Porque este mundo que nós estamos construindo e constituindo será a nossa herança quando nós renascermos como nossos netos ou bisnetos. E o que nos aguarda por conta da responsabilidade de hoje? Será que teremos um mundo em que vamos nos sentir satisfeitos e felizes neste mundo que pode estar profundamente degradado pela nossa irresponsabilidade de hoje, por conta deste egoísmo, desta ambição, desta vontade de querer ter muito mais do que ser? É o que precisamos pensar. E infelizmente a maioria das criaturas não tem esses conceitos, essas orientações, esses entendimentos. O IBGE diz no último censo que espíritas declarados são apenas 2,5 milhões no Brasil. Apenas. Então nós temos um percentual de pessoas que tem este conhecimento, não digo consciência não, porque consciência é um outro patamar. Que tem esse conhecimento é o mínimo da população brasileira. Mas nós precisamos buscar na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, o conhecimento que nos conduz seguramente pelos caminhos ideais, pelos bons caminhos. Mas será que nós temos feito isto? Será que nós temos nos preocupado em colocar a busca das nossas perguntas, das nossas perquirições nestas obras? Creio que não. Estamos aí debruçados sobre a TV, observando o noticiário, discutindo na roda de amigos, mas poucos são aqueles que buscam o Evangelho, buscam a doutrina espírita para entender estas coisas. Então, meus irmãos, volto a dizer, não estamos jogados ao léu. No livro do Irmão X, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós tomamos conhecimento de que existe um espírito chamado Ismael, que cuida do Brasil, que cuida de nós, assim como o Cristo cósmico cuida do planeta Terra. E é preciso nos lembrarmos da obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, quando ele diz que, tendo a Terra hoje estimado 4 bilhões de anos, que ao Cristo foi dado, juntamente com uma pleiade imensa de espíritos de alta evolução, de alta capacidade, construir a terra em que vivemos para ser uma bendita escola de evolução e desenvolvimento de almas que somos nós, que aqui estamos.
há 4 bilhões de anos atrás. E nós podemos começar a imaginar quantos bilhões de anos tem o Cristo, né? Esse ser divino maravilhoso que está permanentemente nos atendendo para que nós possamos nos libertarmos de nós mesmos. Porque nós somos escravos de nós mesmos no sentido de que, enquanto não somos capazes de compreender que amar é fundamental, nós estamos escravizados a nós mesmos. Porque o Cristo nos recomenda: ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu fico me perguntando: será que eu me amo? Será que eu me amo suficientemente para amar o meu próximo? Porque aquele sujeito que não se ama e que se sente infeliz porque alguma coisa não está de acordo com aquilo que ele desejaria que estivesse na sua vida, no seu corpo, no seu intelecto, ele não pode amar o seu semelhante. É impossível. Então nós precisamos compreender o que é nos amar, quando a proposta do Cristo estabelece isto. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a doutrina, volta a dizer, a doutrina espírita veio nos esclarecer que nós encarnamos e reencarnamos incontáveis vezes, mas dado a nossa ainda incapacidade de amar de forma minimamente necessária, nós vamos cometendo erros um atrás do outro, e por conta dos erros nós vamos reencarnar, muitas vezes matriciando, muitas vezes não, sempre matriciando o nosso corpo físico pelos reflexos vibracionais estabelecidos no nosso perispírito, por conta das nossas atitudes de ontem. Então imaginem vocês, as criaturas que odeiam, as criaturas que não sabem amar, as criaturas que matam, que roubam, que lesam o seu semelhante, e aquelas que num desespero extremo por conta das pressões da vida se entregam ao suicídio. Vão reencarnar num corpo com problemas indesejáveis, e diante do espelho vão dizer: não posso me amar, porque esse indivíduo que está aqui, que sou eu, tem esse defeito, tem aquele defeito, tem aquele outro, tem aquele outro, e vamos enumerando. E quando eu não me amo, não posso amar meu semelhante. Mas se a encarnação ou o preceito reencarnatório nos diz que nós colhemos aquilo que semeamos, ora, eu estou vivendo o resultado da justiça divina em mim. É o reflexo da justiça divina atenuada, esta minha dívida, esse meu comprometimento atenuado pela misericórdia divina. E não tenham dúvida de que a misericórdia divina permeia entre nós permanentemente, constantemente, aliviando-nos e nos dando condições de suportarmos as adversidades que a vida vem nos propondo. Eu disse aqui numa outra palestra que fiz anteriormente, até Jesus foi alvo da misericórdia divina, porque quando ele conduzia o madeiro a caminho do Monte da Caveira, para lá ser sacrificado, crucificado, depois de ter sido profundamente açoitado, sangrando, cambaleante, conduzia nas costas aquele madeiro pesado no qual haveria de ser crucificado. Quando, entre a multidão que ali observava
o seu passar sofrido, é convocada uma criatura, Simão, para conduzir o madeiro, já que o Cristo estava cambaleante, fisicamente depauperado, e Simão bota aquela cruz às costas, aliviando Jesus e conduzindo-a para o Gólgota. É a misericórdia divina que coloca aquela criatura ali e inspira o soldado romano a convocá-lo. É a misericórdia divina. E quantas são as convocações que esta misericórdia tem feito em nossas vidas, para que no momento de supremo sofrimento nós tivéssemos um alento, um respiro, e pudéssemos conduzir o nosso karma com dignidade, com a mínima dignidade. Então, meus irmãos, não nos sintamos felizes, não nos sintamos regozijados por sabermos que o plantio é escolha nossa e a colheita é certa. E aqueles que hoje plantam a má semente, que nos infelicita, que nos coloca tantas situações infelizes, haverão inegavelmente de sofrer as consequências das suas escolhas. Não nos sintamos felizes por isso. Lamentemos, porque esta é a essência da doutrina do Cristo. Porque o indivíduo que erra porque está imerso na obscuridade da ignorância, aguardando que a luz da verdade venha a espantar estas trevas e estabelecer-se de forma definitiva, para que os aspectos que fizeram sofrer ontem já não façam mais sofrer hoje nem amanhã. O que infelicita o homem são as trevas da nossa ignorância, do nosso não saber, do nosso não entender e dos nossos desejos preponderantes em nossa alma. É preciso amar o próximo como a nós mesmos, como propõe Jesus. E eu preciso compreender que a minha vida como é, e ninguém está isento de dizer que a sua vida é plenamente feliz, ou melhor, que na sua vida existem aspectos que o infelicitam, e que um dia poderemos ser plenamente felizes. A felicidade, meus irmãos, durante muito tempo eu a compreendi como sendo o presente, a graça divina a se estabelecer nas nossas vidas no dia em que realizássemos em plenitude a nossa perfeição. Mas revi este conceito e compreendi que, de acordo com o nosso nível de consciência, nosso nível de entendimento, a felicidade em nós ou em torno de nós manifesta-se constantemente. Não é a felicidade de fato, é um pequeno arremedo da felicidade, é um arremedo de alegria, porque para cada um de nós, no nível de consciência em que nos encontramos, é preciso que haja prazer de viver, porque se não houver a presença deste prazer, mesmo decorrendo das coisas nas concepções da nossa materialidade, é preciso que eles existam
para que não desistamos de viver por nos sentirmos profundamente infelizes. E quantos de nós vivemos nos arrastando para vivermos um momento pequeno que seja de alegria e felicidade, e na sequência voltarmos de novo àquela labuta do dia a dia. E a nossa vida assim vai se dando. Mas à medida em que a nossa consciência expande, à medida em que fomos capazes de viver em obediência plena às leis de Deus, nós então conheceremos a verdadeira felicidade. Porque o que nos infelicita também é o fato de estarmos contrariando permanentemente as leis do Pai. O homem precisa conhecê-las, observá-las e empenhar-se em vivê-las, porque só assim ele poderá viver a felicidade que todos nós almejamos. Portanto, meus irmãos, estamos a caminho, estamos construindo este amanhã melhor que todos nós ansiamos, e ansiamos, como já disse, de forma inata, porque todos nós somos induzidos a amar, porque o amor está em nós, o amor é Deus em nós. Então este amanhã radioso, de paz, de felicidade, de harmonia, de entendimento entre nós todos, não nos importando a cor, a religião, a origem, não nos importando com aspectos que estão presentes na sociedade, nós certamente seremos criaturas realizadas e realizantes do Pai em nós. Tenhamos esperança, confiança. Jesus é conosco, agora e sempre. Muito obrigado.